E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Miranda e nós vamos começar aqui uma aula de direitos humanos num tema muito importante que é a afirmação histórica dos direitos humanos. Vamos dar uma passada por toda a história para entender que os direitos humanos são o que são hoje por conta de aspectos históricos que fizeram parte da sua afirmação enquanto ramo do direito. Ou seja, se hoje nós temos os direitos humanos é porque na história da humanidade alguém batalhou, alguém lutou para que esses direitos fossem reconhecidos. Agora, a afirmação histórica não condiz exatamente com o reconhecimento do direito, tá? Quando a gente fala de história dos direitos humanos, a gente está falando do momento em que a população pedia, ansiava por esses direitos e, de uma certa forma, parcelas da sociedade e o próprio Estado passa a conceder esses direitos, tá bom? Então, não necessariamente precisa ser positivado, não necessariamente precisa existir no papel. Compreende isso? É apenas uma afirmação histórica. Então vamos lá, eu separei para você no material, dá uma olhadinha o que eu coloquei para você aí, ó. Bom, dentro dessa ideia da afirmação histórica, nós começamos lá em 539 a.C. com o cilindro de Ciro. Bom, Ciro, ele era um rei, um monarca, né, da época, que passou a reconhecer direitos. Ele reconheceu isso onde? Ele reconheceu num grande cilindro de barro. Eu coloco para você aqui o exemplo desse cilindro de barro que ele tem aqui, ó. Se você observar, aqui a gente não compreende muito bem, né, mas ele tem ao longo de todo o seu corpo, ao longo de todo esse cilindro de barro, especificado uma série de direitos, uma série de regramentos. E veja, olha só, é considerada a primeira declaração de direitos humanos. Como primeira declaração de direitos humanos, ele permitia que os povos exilados da Babilônia regressassem às suas terras de origem. Então Ciro II, que era chamado de O Grande, que era o rei persa, né, ele permitiu que eles retornassem e no seu retorno, esses povos da antiga Babilônia, eles não seriam massacrados, ou seja, direito à vida e à liberdade de voltar. Então olha que interessante na história, na afirmação dos direitos humanos. Mas é claro que nem sempre foi assim, né? Anos depois surge aí o cristianismo com valores da fraternidade, valores da igualdade, de amor ao próximo, tá? Então a era cristã especialmente vem ali com tudo o que nós temos ali nos livros bíblicos, estabelecendo sempre essa pregação do amor ao próximo, respeito à dignidade humana. Também é um precedente importante, um precedente histórico dos direitos humanos. Na sequência nós temos também a Magna Carta que é lá do ano de 1215, preste atenção nesse ano, é importante, o ano é cobrado nas provas, tá? Então esse ano, 1215, é o ano da Magna Carta Libertatum, tá? Ou simplesmente Magna Carta, ou Carta das Liberdades. Então, é uma declaração feita pelo rei João Sem Terra, o famoso rei João Sem Terra, que limitou os poderes do rei, conferindo maior poder aos nobres. O que acontece aqui é uma pressão da nobreza. Esse rei se viu em um determinado momento quebrado, sem finanças, então ele teve que ceder para os nobres por conta do poder econômico da nobreza. Então passa-se a conceder direitos aos nobres. Então você entende que nessa afirmação histórica esses direitos surgem não ainda de forma universal ou para todos, mas apenas para uma parcela da sociedade, especialmente a nobreza. Então essa é uma característica. Cuidado com algumas questões de concurso que vão querer aprofundar na Magna Carta, falar que trouxe direito de voto, direito de escolha, poder ao parlamento. Não acontece nada disso aqui, é apenas poder dado aos nobres. Vamos continuar então. Passando, você que já conheceu aí o cilindro de Ciro, vamos falar do Petition of Rights. A Petition of Rights é quando o Estado absolutista começa a ser questionado em 1628, olha só, 400 e poucos anos depois da Magna Carta. Então, na Petition of Rights, acontece na Inglaterra, essa Petition of Rights, o Estado absolutista começa a ser contestado, começa a ser questionado. Como assim a hereditariedade? Como assim o monarca pode fazer tudo o que ele quer com o povo? Não, não é bem assim. Temos que dar poder também ao povo. Então começa o questionamento. Na sequência surge um documento importante na Inglaterra também, que é a Lei do Habeas Corpus, ou Habeas Corpus Act, em 1679, estabelecendo o chamado procedimento judicial da ação de habeas corpus, cujo objetivo era garantir a liberdade de locomoção. Ora, existia o direito à liberdade, mas não tinha garantia. A garantia surge com a lei do habeas corpus e a Inglaterra é precursora nessa evolução dos direitos humanos. Na sequência, o que nós temos? Nós temos o famoso Bill of Rights, que não cai em provas de concurso, despenca, cai muito, adora cair Bill of Rights, então preste atenção nisso aqui. Ano é importante, 1689, muito importante esse ano.
o parlamento inglês passa a ter poder, tá? A consequência da petição de direitos ou declaração de direitos da Inglaterra é por conta da Revolução Gloriosa. Você tem que marcar que a Revolução Gloriosa que acontecia na Europa, ela está totalmente relacionada com o Bill of Rights, que é essa declaração de direitos humanos, é claro. Essa declaração de direitos estabelecia alguns poderes ao parlamento, ampliava os poderes do parlamento, consolidando a chamada monarquia constitucional, estabelecendo a garantia de separação dos poderes também. Havia supremacia do parlamento sobre a vontade do rei, porque o parlamento representava ali os anseios do povo. Então havia sim uma força maior do parlamento em relação às vontades do rei, e aí que surge essa maior vontade de atender os interesses sociais, aos interesses do povo. Também controla e reduz os abusos cometidos pela nobreza. Isso é um aspecto importante em relação aos seus súditos. Declarando, por exemplo, o direito de petição, vem no Bill of Rights, eleições livres também vem no Bill of Rights, proibição de fianças exorbitantes e proibição de penas severas. Então, todas essas características só vêm lá em 1689, não confunda com o que acontece na Magna Carta Libertatum, lá de 1215, que é ainda um início, né? São direitos incipientes, então não confunda com isso, tá bom? Próximo ponto, aí já vamos para os Estados Unidos. Você viu aí que a Inglaterra foi pioneira, mas os Estados Unidos não demorou muito. Inclusive, o que culminou na independência dos Estados Unidos é a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, ano 1776. O que eu peço para você fazer, e se você não fez até agora, é interessante você fazer uma linha do tempo. Faça uma linha do tempo, faça os marcos históricos e abaixo você vai escrevendo ali as características, o documento. É importante para você lembrar, fazer essa linha do tempo. Eu não vou fazer porque esse é trabalho seu, para que você lembre. Não vou facilitar nesse aspecto, porque você vai acompanhando a aula e vai fazendo aí a sua linha do tempo, tá bom? Então essa Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, dos Estados Unidos, surge o chamado direitos inatos, que são reconhecidos nessa Declaração de Direito. Quais são esses direitos inatos? A própria vida, a liberdade, a propriedade, a igualdade perante a lei. Então esses direitos, chamados direitos inatos, que são inerentes ao homem, são reconhecidos na Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, que culmina na independência, na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América em 1776, marco histórico importante também para os direitos humanos. Na sequência, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Na França, em 1789, que foi aprovado pela sua Assembleia Nacional e uma consequência da Revolução Francesa. Uma característica aqui são direitos civis e políticos, que beneficiava ainda especialmente a burguesia, mas previa inúmeros direitos civis, então preste atenção, direitos civis e direitos políticos. País, França, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que diferencia aqui é que tem a palavrinha cidadão. Lá na frente nós teremos uma nova Declaração de Direitos do Homem, que daí seria direitos humanos, e que não tem a palavrinha cidadão, tá? Então a Declaração Francesa tem a palavrinha cidadão, ano 1789, não confunda. Vamos lá? Depois também no marco histórico dos direitos humanos, nós tivemos os movimentos operários no século XIX, né, entre os anos de 1800 e alguma coisa, que era uma consequência da própria Revolução Industrial. Surgem os movimentos operários, que tiveram discussões cobrando a realização de direitos econômicos e sociais. Ora, uma proteção aos interesses dos trabalhadores. Toda essa construção histórica, hoje nós temos um artigo na Constituição e diversos direitos, direitos sociais, direito dos trabalhadores, que é uma consequência do que a história construiu. Então a história construiu esses direitos, depois eles viraram normas constitucionais de cada estado, como é o exemplo do Brasil. E aí nesse processo histórico, nessa construção de direitos, surge um rompimento. Rompimento no sentido dos massacres que aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, promoveu uma discussão, que a gente chama de discussão incipiente, sobre o ser humano como detentor de direitos, como pessoa que tinha direitos que precisavam ser protegidos. Agora nós começamos a falar em direitos humanos em uma linha mais geral, mais ampla. Não apenas direitos conferidos aos nobres, mas aqui direito do ser humano.
né? Direito de não ser massacrado, direito de não atacar vítimas inocentes das guerras. Isso tudo começa a ser discutido no pós-Primeira Guerra Mundial, quando surge a chamada Liga das Nações, né? A Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, foi uma organização internacional de 1919, no Tratado de Versalhes, você que lembra aí dos seus estudos de história, que aconteceu lá nos subúrbios de Paris, onde os vencedores da Primeira Guerra Mundial, eles se reúnem para estabelecer proteção de direitos humanos para os vencedores. Então olha que interessante, não era para todos os países, não era para todo o planeta, era apenas para os vencedores da guerra. Então essa é uma característica marcante da Primeira Guerra Mundial, na verdade aí da Liga das Nações no pós-Primeira Guerra Mundial. Tranquilo, né? Bem fácil até aqui. E aí nós temos, depois de um tempo, alguns direitos reconhecidos, e agora na primeira Constituição, que foi uma Constituição histórica, que é a Constituição Mexicana, em 1917, que ela foi a primeira a prever inúmeros direitos sociais e trabalhistas. Então aqui, depois daqueles movimentos operários, e sobre a influência daqueles movimentos operários, nós temos o constitucionalismo criando uma primeira Constituição que traz esses direitos de forma expressa, positivada, reconhecida. Essa Constituição mexicana dava direitos fundamentais ao lado dos direitos civis e políticos que já estavam ali reconhecidos. Então, direitos civis e políticos mais o direito dos trabalhadores. Beleza? Molezinha aqui também. Agora, outro rompimento histórico, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Segunda Guerra Mundial, pior ainda que a Primeira Guerra, existiram, né, diversas atrocidades. Essas atrocidades culminaram com a morte de milhares e milhares de pessoas, especialmente o que o Holocausto causou, aquele movimento todo feito por Hitler, que era aquela ideia da segregação, aquela ideia de eliminar uma raça, né, massacres, né, bombas químicas, ataques nucleares. Olha, foi um terror, né? E a Segunda Guerra Mundial gerou um impacto muito grande no mundo. De que depois que começou a tomar conhecimento daquele massacre, o mundo todo começou a ficar em movimento de que, olha, isso não pode acontecer, tem que ter regra, até mesmo na guerra. E aí, exatamente no ano de 1945, quando encerra-se a Segunda Guerra Mundial, consolida-se o chamado direito internacional dos direitos humanos. Como que é feita essa consolidação? Com a criação da ONU. A criação da ONU, no ano exato que termina a Segunda Guerra Mundial, 1945, é uma organização das Nações Unidas em prol dos direitos humanos. Para quem? Para todos os países do mundo, para todas as pessoas. Característica importante aqui, a característica da universalidade. Universalidade. Tá? Uma característica muito importante, tá? Lembrando, a criação em 1945, a ONU foi criada através de um documento chamado Carta das Nações Unidas, tá? Por isso, Carta das Nações tem tudo a ver com a Organização das Nações Unidas. E os seus objetivos, como eu já disse, era a promoção de direitos humanos em todo o planeta. E aí, claro que como consequência aí da criação da ONU, 3 anos depois da criação, em 1945, 46, 47, 48, vem um documento, que é hoje o documento mais importante na proteção dos direitos humanos, porque pela primeira vez, de forma expressa, se consagra um documento trazendo direitos básicos do indivíduo, de primeira e de segunda dimensão, ou seja, direitos civis, políticos e direitos sociais, protegendo o ser humano de todos os países e de todas as nações. E aí, esse documento é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, constituído, adotado e proclamado no âmbito, né, da ONU, da Organização das Nações Unidas, trazido aí pela Assembleia Geral da ONU. A atenção que eu trago aqui é que pela primeira vez, de forma expressa, a proteção universal dos direitos humanos foi consagrada, visando, portanto, a adoção em todos os países, não só aqueles membros da ONU, tá? Questão básica é saber que não apenas para os membros da ONU, mas para todos os países do mundo. O que se busca aqui, como está escrito aí no material, é a universalidade. Direitos humanos, a dignidade humana é o ideal comum para ser alcançado e atingido por todos os povos e todas as nações.
Bom, eu falei bem rápido, né? Eu queria trazer para você aí um resumão, mas que te dá condições de acertar praticamente todas as questões que caiam desse ponto aqui dessa matéria, beleza? É muito simples, muito fácil, a gente prepara esse conteúdo para você com bastante carinho, então, em troca, eu peço que você curta aí o canal, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão estudando essa matéria, que essa matéria é importante para diversos concursos, como por exemplo, é um dos tópicos do concurso da Polícia Rodoviária Federal e vários concursos de carreiras policiais. Então, curte o nosso vídeo aqui embaixo, compartilha com seus amigos, participa, faça perguntas aí no chat que eu estou sempre acompanhando para poder responder e aí eu vou continuar produzindo esse monte de conteúdo para você, esses cursos gratuitos de direitos humanos, beleza? Um grande abraço e até a próxima!